Sábado, 27 de dezembro de 2025, vamos começar o estudo da Epístola de 1 João. Façamos uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos por estar começando esta nova série de estudo de capítulos sobre a Epístola de 1 João, onde tu demonstra nosso privilégio por ter recebido o amor do Pai, que teve a vontade de semear o seu Filho, Jesus Cristo, no ventre de Maria, com uma mutação genética impressionante, comprovada no sudário de Oviedo, na Espanha, mas escondido da humanidade, porque o sangue de Cristo tem 24 cromossomos, um do Pai Celeste, que foi feito com a sua própria mão, e 23 da Mãe, a Virgem Maria. Também o Dr. Richard Reeves, do Museu Ronyatt, mostrou o sômates do sangue vivo de Cristo, que foi colocado pelo Ronyatt, o pastor Ronyatt, naquele museu, que também fez um teste deste sangue encontrado sobre a Arca da Aliança, embaixo do Calvário, escondido até hoje pelos anjos de Deus, para se manifestar quando vier o Anticristo, no Templo Terceiro de Jerusalém. O laboratório de Jerusalém, que comprovou o teste deste sangue de Cristo com 24 cromossomos, já que nós temos 46, Cristo tem 24, 23 da Mãe, Virgem Maria, e um do Pai, que quis construir um corpo, um templo, uma casa para o Espírito do seu Filho, não gerado como criatura, mas gerado na eternidade, e como Filho do homem, porque a Virgem Maria veio do homem de Adão. Te agradecemos por esse mistério ser revelado para os que têm fé, ser escondido pelo mundo. Porque o laboratório de Jerusalém, os técnicos se converteram ao ver esse teste, porém, hoje eles não dão nenhuma palavra, se mantêm em silêncio. Mas nós, pela tua graça, tivemos acesso a essa informação maravilhosa, da vontade do Pai, não de um homem, de trazer um templo, um corpo como o nosso, mortal, para o seu Filho, Logos, gerado na eternidade, e que gerou com o Pai o Espírito Santo que nós habita. E iremos todos ser ressurretos pelo mesmo poder do Pai, no dia da vinda gloriosa e das bodas do Cordeiro, na Jerusalém Celeste, para reinarmos 1000 anos e no estado eterno, infinitamente, um novo céu e nova terra, na nova Jerusalém de ouro e de pedras preciosas, com 1.800 quilômetros cúbicos. Todas essas maravilhas, temos ciência e temos consciência da tua graça e do teu amor, porque tu nos amaste a espécie humana, não foi destinada às trevas nem à condenação deste lugar inferno, em que é para os anjos caídos. Mas muitos, por falta dessa fé, estão perecendo no suicídio, na depressão, no crime, na vitimação da violência, dos acidentes, das doenças e pandemias. Guarda-nos de todo mal, para recebermos a coroa da vida com Cristo Jesus. Amém. Abençoa nosso estudo. Então, depois dessa oração muito séria, muito profunda, você que tem nos acompanhado nesses estudos do Novo Testamento, recebeu essas informações tão preciosas, que não é dado a todos os seres humanos conhecer. Guarde no seu coração este corpo eucarístico que é atualizado
na ceia, na missa, no culto, em casa doméstico. Esse que vos fala, Alfa, oferecimento Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Casa da Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e Fé do WhatsApp também. Em 85, 95 é a data próxima dessa primeira carta de João às igrejas da Ásia, e ela pretende firmar e encorajar a fé dos contemporâneos de João em vista da crescente controvérsia causada por alguns cristãos que haviam deixado perturbadas suas congregações. Os temas é do caminhar na luz, evitar o pecado e evitar as trevas, os mandamentos de Deus, o amor, evitar o ódio, fugir da morte, do engano, do anticristo, amar uns aos outros, não transgredir a lei de Deus, não acreditar em enganadores, nem fazer e praticar suas obras más, mas imitar a Deus e não o que é mal. Cristo é o sacrifício propiciatório, nosso advogado, a vida eterna. Deus aperfeiçoou o seu amor entre nós, a santificação, a luz, nascido de Deus, filho de Deus, a verdade, a comunhão, o galardão, permanecendo nos ensinamentos de Cristo e Cristo, que veio em carne, que nós já falamos sobre este milagre da Virgem Maria, que o Pai não usou vesícula seminal da próstata humana para gerar o corpo do Cristo, mas usou uma mutação genética. Ele mesmo construiu o gene macho, 24 cromossomos, e fez do óvulo de Maria um ser, um templo para o espírito do seu filho. Temos versículos a memorizar. 1 João 1, 7 e 9, confessar nossos pecados, Jesus como nosso advogado. 1 João 2, 1 a 2, o filho destrói a obra do diabo. 1 João 3, 8, Deus é amor. 1 João 4, 7 a 12, tema do nome de uma igreja brasileira. O verdadeiro Deus é a vida eterna. 1 João 5, 20, cuidado com os falsos mestres. 2 João 9 a 11. Então vamos começar a proceder à leitura do texto e, na sequência, as notas do primeiro capítulo da Epístola de São João. Primeira, o que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, a fonte de toda a inteligência e sabedoria que nós vemos no mundo, e que hoje está muito na moda a inteligência artificial, a memória, o registro da memória de toda esta vida inteligente do mundo, em vídeo e em áudio. Gráficos, cálculos e textos, filmes, movimentos, tudo gravado nas blockchains, plataformas, com a inteligência artificial sendo usada para acessar esta grande massa de conhecimento, informação, movimento e sons e música que o homem construiu com sua inteligência dada por Deus e que nós utilizamos como ferramenta para divulgar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E essa vida eterna e a fonte da vida eterna, que não é energia elétrica, não é o petróleo nem o gás. A fonte da vida eterna não é os políticos nem as repúblicas que estão aí fazendo guerra e se destruindo mutuamente, com raios, enxofre, bomba, com aviões de guerra, navios de guerra, canhões para todos os lados, e fraudes judiciárias, fraudes de toda ordem, roubos, corrupções. O mundo jaz na treva do maligno. Não vemos a paz, a não ser que temos Cristo. Silêncio. Com o silêncio, Deus nos fala e nós ouvimos. E ouvimos esta palavra da vida eterna, da fonte que é Cristo, do seu corpo, que foi dado por nós, e ascendeu ao céu, está intercedendo por nós hoje, à direita do Pai, na Jerusalém celeste, onde o sol não existe lá, mas é a glória do rosto de Cristo que ilumina toda aquela cidade de 1.800 quilômetros cúbicos. Na presença dos santos anjos eleitos de Deus,
que temos visto aqui algumas vezes nestas lindas montanhas, como temos testemunhado, somos testemunhos de Cristo e dos seus santos anjos. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão convosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E como é grande a nossa alegria, saber que o Pai nos amou tanto, que quis semear com a sua mão cromossomo 24, macho, do corpo, do templo, do seu Filho, gerado na eternidade, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi escondido no cidade de, essas descobertas no cidade de Oviedo e também no laboratório de Jerusalém, com o teste de genético pelo pastor Ronhat, do sangue de Jesus sobre a Arca da Aliança, que foi descoberta, escondida pelos anjos até a revelação do Anticristo e a construção do terceiro templo, que já está próximo. Que Jesus tem 24 cromossomos, diferente de nós, temos 46, 23 da mãe e 23 do pai. Jesus tem 23 da mãe, da Virgem Maria, e um cromossomo feito pela mão do Pai, por amor a nós, para que Ele derramasse seu sangue para a nossa remissão e redenção. Ficamos livres desse lugar que chama inferno, que não foi feito para os homens, mas para os anjos rebeldes e caídos das trevas. Beelzebul, moscas de olho vermelho, que levam as almas dos cadáveres dos bruxos para lá, para as trevas eternas. Tormento e sofrimento, como também das falsas religiões, islamismo, budismo, shintoísmo e tantas outras religiões pagãs falsas. Se não se converte, se não tem a luz de Deus, se não crê em Cristo, também não tem o Pai. E as suas almas são levadas por esses Beelzebus, vulto preto, olho vermelho, como ateste funcionários do IML que veem isso, médicos, cirurgiões, como também testemunhou o Dr. Fernando Lemos, de Rosário do Sul, na TV Record, está aí no YouTube, você pode procurar. E Deus fez todo esse esforço, nós estamos pregando para que mais pessoas conheçam a verdade, creem nessa verdade de Cristo e se salvem sua alma para sempre, eternamente das mãos do nosso inimigo adversário, que é o diabo, que prende hoje as pessoas aos vícios, narcotraficantes, ao terrorismo, ao esquerdismo maligno, que afronta as nações, afronta a liberdade, afronta a família, com woke, com teologia de gênero, ideologia de gênero, filosofias de revolta econômica, dos operários contra os patrões, ou das corrupções dos políticos que dizem libertar o povo e defender a democracia, o governo do povo, benfeitores do povo, quando na verdade são ladrões do povo. Vamos ver o caso do INSS no Brasil, o caso também do Banco Marca, etc. Cada dia mais um escândalo surge e aparece. Mas Deus é luz, Deus é bondade, é misericórdia. Cristo Jesus nos amou e mandou o seu Filho nascer num templo humano, morrer por nós, derramar seu sangue eucarístico, do corpo e sangue, que os milagres eucarísticos mostram que aquele pão e aquele vinho se transformam em carne do coração de Jesus, tipo AB, tipo mais comum nos judeus, que Jesus era judeu e é judeu. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não adianta você querer agradar ao mal, à macumba, ao satanismo, à maçonaria oculta, o ocultismo, a corrupção, o crime, e dizer que é cristão, que está com Jesus, ou que também tem Cristo, como teosofia diz que também tem Cristo, né? Mas nega com as suas obras de fé, de antifé cristã, de anti-sã doutrina que nós ensinamos, que nós procuramos manter na nossa memória, na nossa blockchain, na nossa plataforma de palavras, de conceitos, de princípios, de valores, de verdade, que é a nossa alma, para que nós tenhamos salvação em Cristo. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos esse perdão, essa purificação pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, que derramou nessa graça, que nos salva, que nos redime, e que se atualiza a cada comunhão, a cada Eucaristia, a cada ceia que praticamos, que fazemos em casa, publicamente na comunidade.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Às vezes pensamos que o cristão é salvo porque não peca mais. Não, ainda não. Nós ainda pecamos, mas temos um advogado. Temos a graça do advogado e desse juiz que é Cristo, dos vivos e dos mortos, dos juízes que nos julgam. Cristo é juiz de todos. E também Ele dá graça a todos que pedem, que suplicam o seu perdão, reconhecem o seu pecado e se confessam e se arrependem. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele, com o seu Espírito Santo, vai nos purificando, vai nos santificando cada dia mais e plenamente será quando deixarmos também a nossa casa aqui terrestre, o nosso corpo mortal, e adentrarmos portais da glória de Deus do céu. Sim, ali imaculados na sua glória, no poder da sua glória, na sua graça, nós não iremos mais pecar, porque a presença de Deus, a glória de Deus, elimina toda treva do pecado. E é na presença de Deus, nos santos anjos, vendo a face de Deus, como os santos anjos que vêm diariamente, cuidam das criancinhas, não pecaremos mais. Algumas seitas aí pensam que os seus membros não têm mais pecado, mas isso não é verdade, segundo esse versículo. Isso é um engano. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça é pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Então não podemos ensinar outra doutrina senão a do arrependimento dos pecados. Por isso, a liturgia do culto, ela tem uma parte em que nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pensamento, de ação, de omissão. As notas de 1 João, o que desde o princípio que temos ouvido e que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus veio para nos manifestar a nossa razão, as potências da nossa alma, a sua existência, a nossa consciência da existência dele, do Filho, que nos salva e nos redime. O que nós podemos saber, sem conhecer que é a fonte da nossa criação, foi manifesta em Jesus para nossa ciência, consciência, obediência formal, em amor e caridade, esperança e fé. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A comunhão cristã não pode ser evitada, já que o corpo de Cristo é um em toda a terra. E esta comunhão se dá no logos das formas humanas, do gênero de desenvolvimento solidário e com fé. Amém, graças a Deus. Louvado sejas, Senhor Jesus, por essa manifestação. Isto que quer dizer que o natural, que é bom e sempre foi pela revelação da palavra e do Espírito Celeste, permanece e deve permanecer sem alterações, sem sombras de variação, em essência e forma exterior natural. E nem a essência abstrata, filosófica, ideológica devem propor progresso ou desenvolvimento em combate com o que o Criador e a Santíssima Fé e sua razão já revelou e preservou para a redenção até o fim de suas devidas e apropriadas eras, sendo transformadas soberanamente pela vontade maior trinitária da forma e do Espírito da vida. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Por isso os anjos de Deus são tão temidos, porque veem a glória e a luz de Deus constantemente e as irradiam e são poderosos e não são da nossa raça e podem nos julgar violentamente se estivermos em condenação. Por isso, Jesus veio nos santificar com seu sangue, palavra, espírito e anjos eleitos,
que nos protegem e disciplinam. Temamos a Deus e respeitemos os anjos, porque são enviados em missão pelo próprio Deus. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, manifestamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 6,7. É essencial e importante a essência e a forma cristã da doutrina comum em todo o mundo, sempre apostólico, de Jesus, sem sombra de variações, que não foram recebidas pela Igreja da plenitude da fé santíssima primitiva. Isso não significa que não cometemos erros, mas busquemos a luz de Cristo e o dom do arrependimento para nos unir novamente e levantar as discórdias para o passado e a união para o presente e futuro cristão da bem-aventurança, até a perfeição da essência e forma de Cristo mesmo, manso e humilde, compassivo, e entranhável misericórdia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e Ele nos purifica com o seu Santo Espírito Santo, que é esperado pelo Pai e pelo Filho na eternidade, e veio habitar conosco no batismo na fé. Deus sempre é fiel e justo em nos perdoar os pecados contra Deus e o próximo, e já nos purificar de toda injustiça, vícios e mãos, maus hábitos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. A palavra de Deus é o pensamento, intuição, inteligência santa, que nos ilumina constantemente para decidirmos pensarmos, fantasiarmos e falarmos e agirmos. Portanto, se bem dessas graças, se mal confessamos em arrependimento, buscando amor, a fé, a caridade santíssima. Então, aqui chegamos ao fim do capítulo 1 da carta de 1 João. Se você quer aceitar também esse Jesus que nos purifica, santifica, perdoa nossos pecados e encarnou na Virgem Maria, confesse seus pecados, aceite Jesus como teu seu único Senhor e Salvador, procure a comunidade cristã, o batismo e o crescimento na graça e na glória de Deus. Você que nos assiste, agradeço a assistência e deixo a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Dê um like, compartilhe, comente. Peça seu curso de pendrive, R$40 o material, mais o envio pelo grupo Cruz e Força somente. 170 arquivos de teologia bíblica e 92 aulas. Até uma próxima oportunidade.